Em 1982, no sertão da Bahia, um homem de batina preta desceu do altar de uma igreja e pegou uma pistola .45. Em menos de 5 anos, este mesmo homem se tornaria o pistoleiro mais temido e sangrento da história do Nordeste brasileiro, responsável por mais de 50 mortes confirmadas. Esta é a história de Padre Antônio Silva, que abandonou os votos sagrados para se tornar capeta, o matador mais eficiente que o sertão já conheceu. Um homem que trocou a Bíblia pela Winchester, o púlpito pela sela de cavalo e as orações pelos tiros certeiros que ecoavam pela caatinga. O que você está prestes a descobrir vai muito além de uma simples conversão ao crime. Esta é a história de como a corrupção da igreja, a injustiça social e a sede de vingança transformaram um servo de Deus no anjo da morte mais temido do interior brasileiro. Uma transformação tão radical que mudou para sempre o conceito de bem e mal no sertão baiano. Prepare-se para conhecer a verdadeira história do ex-padre que se tornou lenda, terror e mito. Esta é a história de como Antônio Silva morreu em 1982 e Capeta nasceu das cinzas de sua fé perdida, carregando uma cruz de sangue pelas estradas poeirentas do sertão. Pessoal, antes de começarmos esta história impressionante, me conta aí nos comentários. Vocês conhecem algum caso de pessoa que mudou completamente de vida de forma radical? Porque a transformação que vamos ver hoje é uma das mais extremas da história do crime brasileiro. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque esta é uma das histórias mais chocantes que já pesquisei. Ativa o sininho, porque toda semana temos casos reais do true crime brasileiro que ninguém mais conta. Vamos para a história do padre que virou o diabo. Para compreender como um padre católico se transformou no pistoleiro mais sangrento da história do sertão, precisamos mergulhar no contexto da Bahia dos anos 1980, uma época em que o interior do estado vivia uma das crises sociais mais profundas de sua história. A região de Juazeiro, no norte da Bahia, onde nossa história se desenrola, era em 1982 um território marcado por contradições extremas. De um lado, a Igreja Católica mantinha imenso poder temporal, controlando não apenas a vida espiritual da população, mas também influenciando decisões políticas e econômicas. Do outro lado, esta mesma igreja havia se tornado profundamente corrompida, com muitos de seus representantes mais preocupados com poder e riqueza do que com a salvação das almas. O sertão baiano dos anos 1980 vivia ainda sob o domínio de estruturas coronelísticas que remontavam ao período colonial. Grandes proprietários de terra concentravam poder absoluto em suas mãos, controlando desde o acesso à água até o direito de ir e vir das pessoas. Neste contexto, a igreja frequentemente funcionava como braço ideológico destes coronéis, pregando resignação e obediência aos pobres, enquanto abençoava a riqueza dos poderosos. A diocese de Juazeiro era particularmente problemática. Liderada por Dom Sebastião Carvalho, um bispo conservador que mantinha relações próximas com os grandes latifundiários da região, a igreja local havia se transformado em uma máquina de legitimação da desigualdade social. Padres eram escolhidos não por sua vocação ou preparo teológico, mas por sua disposição de cooperar com os interesses dos poderosos. Este sistema estava começando a ruir nos anos 1980 devido a vários fatores convergentes. Primeiro, a teologia da libertação, movimento progressista dentro da Igreja Católica, estava ganhando força em todo o Brasil, questionando o papel tradicional da instituição na manutenção das injustiças sociais. Segundo, a democratização política do país estava permitindo que vozes dissidentes se manifestassem com mais liberdade. Terceiro, a seca prolongada de 1979-1983 havia criado tensões sociais que não podiam mais ser controladas apenas através de sermões sobre resignação. Neste contexto turbulento, muitos padres jovens chegavam às paróquias rurais cheios de ideais renovadores, apenas para descobrir que a realidade da igreja no sertão era muito diferente de suas expectativas. Alguns se adaptavam ao sistema corrupto, outros simplesmente desistiam e abandonavam o sacerdócio, mas alguns poucos, como Antônio Silva, escolheram um caminho muito mais radical. A paróquia de Santa Rita,
onde Antônio Silva servia como padre, era um microcosmo perfeito dos problemas da igreja sertaneja. Localizada em uma região de latifúndios dominada pela família Mendonça, a paróquia atendia uma população de aproximadamente 8.000 pessoas, sendo que 90% vivia em extrema pobreza como trabalhadores rurais ou pequenos poceiros. Os Mendonça controlavam não apenas as terras da região, mas também o comércio local, o sistema de transporte e até mesmo a distribuição de água durante os períodos de seca. Coronel João Mendonça, patriarca da família, era conhecido por sua crueldade extrema no trato com os trabalhadores rurais. Ele mantinha um sistema de semi-escravidão através de dívidas impagáveis, violentava mulheres cujos maridos lhe deviam dinheiro e não hesitava em usar violência física contra qualquer um que questionasse sua autoridade. Mais grave ainda, Coronel João mantinha uma relação simbiótica com a igreja local. Ele financiava reformas na igreja, pagava o salário de funcionários eclesiásticos e, em troca, recebia apoio moral e político dos padres. Durante as missas, era comum ouvir sermões sobre como Deus havia posto cada um em seu lugar e como era pecado questionar a autoridade dos homens de bem da região. Este sistema funcionava há décadas, mas começou a enfrentar resistência quando trabalhadores rurais, influenciados pelas ideias da teologia da libertação, que chegavam através de rádios e folhetos, começaram a se organizar em sindicatos rurais clandestinos e a questionar a legitimidade da exploração que sofriam. A resposta dos Mendonça foi típica: intensificação da violência. Entre 1980 e 1982, pelo menos 12 líderes sindicais foram assassinados na região. Famílias inteiras foram expulsas de suas terras. Mulheres foram violentadas como forma de intimidação. E tudo isso acontecia com a complacência silenciosa da igreja local, que se recusava a denunciar os abusos ou defender as vítimas. Foi neste cenário de injustiça extrema e omissão institucional que Antônio Silva viveu seus primeiros anos como padre. Ordenado em 1978, aos 24 anos, ele havia chegado à paróquia de Santa Rita cheio de idealismo e determinação para servir aos pobres. Mas rapidamente descobriu que a estrutura da igreja no sertão tornava impossível qualquer ação efetiva em favor dos oprimidos. O ponto de virada veio em 1981, quando Antônio tentou intervir em favor de uma família de poceiros que estava sendo expulsa violentamente de suas terras pelos capangas dos Mendonça. Sua tentativa de mediação foi não apenas rejeitada, mas resultou em uma humilhação pública, quando o Coronel João o expulsou da fazenda aos gritos, na frente de dezenas de testemunhas. Pior ainda, quando Antônio procurou apoio de seus superiores eclesiásticos, foi repreendido por Dom Sebastião, que o advertiu a não se meter em assuntos que não entendia e a lembrar qual era seu papel como padre. A mensagem era clara: a igreja estava do lado dos poderosos, e qualquer padre que questionasse esta aliança seria silenciado. Foi a partir desta experiência que Antônio Silva começou a questionar não apenas a igreja como instituição, mas sua própria fé. Como poderia continuar pregando sobre um Deus de amor e justiça em uma igreja que legitimava a opressão e o sofrimento dos pobres? Como poderia manter votos de obediência a uma hierarquia que havia escolhido o lado dos algozes contra o das vítimas? Durante meses, Antônio lutou com essas questões, tentando encontrar uma forma de conciliar sua fé com sua consciência. Mas os eventos de 1982 tornariam essa conciliação impossível, forçando-o a fazer uma escolha radical que mudaria não apenas sua vida, mas toda a dinâmica de poder na região de Juazeiro. Antônio Silva nasceu em 3 de maio de 1954, no povoado de Remanso, interior da Bahia. Era o terceiro filho de José Silva, um pequeno agricultor, e Maria dos Santos, uma mulher profundamente religiosa que sonhava ver um de seus filhos se tornar padre. A infância de Antônio foi marcada pela pobreza extrema, mas também por uma fé inabalável que sua mãe cultivou nele desde os primeiros anos. Maria dos Santos era uma das poucas pessoas alfabetizadas do povoado, e todas as noites lia trechos da Bíblia para os filhos antes de dormir. Antônio se destacava entre os irmãos por sua capacidade de memorizar e interpretar as passagens bíblicas. Aos 8 anos,
Antônio teve sua primeira experiência mística durante uma missa na capela local. Segundo ele relataria anos depois, teve uma visão de Jesus Cristo que lhe dizia para cuidar dos pobres e dos sofredores. Esta experiência o marcou profundamente e reforçou sua determinação de seguir a carreira eclesiástica. A personalidade de Antônio na infância era aparentemente doce e contemplativa. Era uma criança que preferia a solitude à companhia de outros meninos, passava horas rezando sozinho e demonstrava compaixão incomum pelos animais e pelas pessoas em dificuldade. Seus pais e vizinhos o viam como o menino santo, destinado a ser um grande líder religioso. Aos 12 anos, Antônio teve sua primeira experiência direta com a injustiça social. Seu pai perdeu as terras da família para um grande proprietário local, que usou documentos falsificados e intimidação para se apossar da pequena propriedade. A família Silva foi obrigada a se mudar para a periferia de Juazeiro, onde José Silva passou a trabalhar como diarista rural. Esta experiência traumatizou profundamente Antônio, que viu sua família passar de pequenos proprietários independentes para miseráveis dependentes da caridade alheia. Mais traumático ainda foi descobrir que o padre da paróquia local havia apoiado o grileiro que roubou suas terras, legitimando o roubo através de um sermão sobre a aceitação da vontade divina. Apesar desta experiência negativa com a igreja institucional, Antônio manteve sua fé e sua vocação religiosa. Aos 14 anos, ingressou no Seminário Menor de Juazeiro, onde se destacou como estudante brilhante e seminarista exemplar. Seus professores o consideravam um dos alunos mais promissores de sua geração. Durante os anos de seminário, Antônio desenvolveu duas características que marcariam sua personalidade adulta: uma inteligência excepcional para estratégia e planejamento e uma capacidade impressionante de liderança e persuasão. Ele era capaz de memorizar textos complexos com facilidade, elaborar argumentos teológicos sofisticados e convencer outros seminaristas a seguir suas ideias. Mas Antônio também começou a desenvolver uma personalidade mais sombria durante este período. Colegas de seminário relataram que ele demonstrava fascínio incomum pelas passagens bíblicas que tratavam de vingança divina e punição dos ímpios. Ele frequentemente citava versículos como "Minha é a vingança, diz o Senhor", e especulava sobre as formas através das quais Deus puniria os opressores dos pobres. Em 1975, aos 21 anos, Antônio ingressou no Seminário Maior, onde estudaria filosofia e teologia por mais 3 anos antes da ordenação. Foi durante este período que ele entrou em contato com as ideias da teologia da libertação, movimento que interpretava o cristianismo através de uma lente de justiça social e luta contra a opressão. Estas ideias encontraram terreno fértil na mente de Antônio, que havia vivido na própria pele a experiência da injustiça social. Ele se tornou um dos seminaristas mais radicais de sua turma, defendendo que a igreja deveria abandonar sua aliança com os poderosos e se posicionar claramente ao lado dos pobres e oprimidos. Durante o último ano de seminário, Antônio escreveu uma tese sobre o papel profético da igreja na denúncia da injustiça, onde argumentava que padres tinham não apenas o direito, mas a obrigação moral de se opor ativamente a sistemas de opressão, mesmo que isso significasse entrar em conflito com autoridades civis ou eclesiásticas. A tese causou polêmica no seminário, com alguns professores elogiando sua erudição e paixão, enquanto outros questionavam se Antônio não estava desenvolvendo uma visão excessivamente política do cristianismo. Mas apesar das controvérsias, Antônio foi ordenado padre em maio de 1978, sendo designado para a paróquia de Santa Rita. A ordenação de Antônio foi vista por todos que o conheciam como coroação de uma vocação exemplar. Sua mãe, Maria dos Santos, chorou de alegria ao ver o filho realizando o sonho que ela havia acalentado desde o nascimento dele. Ninguém poderia imaginar que aquele jovem padre idealista se tornaria, em poucos anos, o homem mais temido e procurado do sertão baiano. A transformação de Antônio Silva de padre idealista em capeta, o pistoleiro mais temido do sertão, começou com um evento específico que ocorreu em 15 de março de 1982. Naquele dia, ele presenciou algo que mudaria para sempre sua percepção sobre justiça,
fé e moralidade. Antônio havia sido chamado para dar os últimos sacramentos a uma menina de 8 anos que estava morrendo. A criança, filha de trabalhadores rurais, havia sido violentada e espancada por 3 capangas dos Mendonça, após seu pai tentar organizar uma greve por melhores salários. A família não teve acesso a tratamento médico adequado porque Coronel João controlava o único posto de saúde da região. Quando Antônio chegou à casa da família, encontrou a menina agonizando em uma cama suja, cercada por pais desesperados que imploravam por um milagre. Ele tentou consolá-los com palavras sobre a vontade de Deus e a vida eterna, mas as palavras soaram vazias, até mesmo para ele próprio. Naquele momento, Antônio compreendeu que sua fé havia se tornado uma mentira que ele contava para si mesmo. A menina morreu nos braços de Antônio enquanto ele rezava. Seus últimos momentos foram de agonia pura, e suas últimas palavras foram um pedido sussurrado: Padre, por que Deus deixou eles me machucarem? Antônio não conseguiu responder. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha uma explicação teológica para o sofrimento que presenciava. Mais grave ainda, ele compreendeu que sua própria igreja era cúmplice daquele sofrimento através de sua omissão e sua aliança com os opressores. Naquela noite, Antônio não voltou para a casa paroquial. Em vez disso, caminhou pela Caatinga até o amanhecer, lutando com questionamentos que abalavam os fundamentos de sua identidade. Como poderia continuar pregando sobre um Deus de amor quando este mesmo Deus permitia que crianças inocentes morressem em agonia? Como poderia manter votos de obediência a uma igreja que legitimava a crueldade? Quando amanheceu, Antônio havia tomado uma decisão radical. Ele não abandonaria Deus, mas abandonaria a igreja. E mais importante, ele próprio se tornaria o instrumento da justiça divina que a instituição eclesiástica se recusava a ser. O primeiro passo foi confrontar diretamente Coronel João Mendonça. Antônio foi à fazenda principal dos Mendonça e exigiu uma reunião. Quando se encontraram, Antônio não falou como padre, falou como profeta do Antigo Testamento, denunciando as injustiças cometidas e prometendo que haveria consequências. Coronel, Antônio disse, o senhor transformou esta região em terra de sofrimento e lágrimas, matou inocentes, violentou mulheres, roubou de órfãos, e fez tudo isso contando com o silêncio da igreja. Mas eu não vou mais ficar calado. Coronel João riu da ameaça. Padre, o senhor esqueceu que lugar de padre é no altar, não na política. Se continuar com essa conversa, vou falar com Dom Sebastião para o senhor ser transferido. Não precisa, Antônio respondeu, tirando a batina e jogando-a no chão. Eu mesmo estou renunciando, mas não estou renunciando à minha missão de fazer justiça nesta terra. A renúncia de Antônio ao sacerdócio chocou toda a região. Era inédito na história local um padre abandonar os votos de forma tão dramática e pública. Mas o que veio a seguir foi ainda mais chocante. Nos dias seguintes à renúncia, Antônio procurou famílias que haviam sido vítimas dos Mendonça e começou a formar uma espécie de exército da justiça. Sua mensagem era simples, mas poderosa. Já que nem a igreja nem o Estado protegiam os inocentes, eles mesmos teriam que fazê-lo. A primeira operação de Antônio aconteceu uma semana após sua renúncia. Ele organizou um grupo de 12 homens armados e atacou um comboio dos Mendonça que transportava terras roubadas de pequenos poceiros. O ataque foi executado com precisão militar. Os capangas foram desarmados sem violência. As terras foram devolvidas aos legítimos proprietários e uma mensagem foi deixada para Coronel João. A mensagem dizia: a justiça de Deus chegou ao sertão. Quem vive da opressão dos pobres conhecerá a ira divina. Assinado, Capeta. O apelido não foi escolhido por acaso. Antônio havia compreendido que, na lógica do sistema corrupto que combatia, qualquer um que lutasse verdadeiramente pela justiça seria considerado o diabo. Se era assim que queriam vê-lo, ele abraçaria essa identidade completamente. As operações de Capeta se multiplicaram rapidamente. Em 3 meses, seu grupo já havia crescido para mais de 40 homens, todos motivados por experiências pessoais de injustiça. Eles atacavam propriedades dos Mendonça, libertavam trabalhadores em regime de semi-escravidão e redistribuíam recursos roubados para famílias necessitadas. Mas o que tornava Capeta diferente de outros bandidos ou justiceiros era sua sofisticação intelectual e seu sistema moral rigoroso.
Ele havia criado um código de conduta baseado em princípios bíblicos de justiça, que proibia qualquer violência desnecessária e estabelecia critérios claros para identificar alvos legítimos. Mais importante ainda, Capeta usava seus conhecimentos teológicos para construir uma narrativa poderosa que legitimava suas ações aos olhos da população local. Ele não era apenas um bandido, era um profeta armado, um Moisés sertanejo que havia vindo libertar seu povo da opressão. Esta narrativa encontrou eco profundo na religiosidade popular nordestina, que sempre teve espaço para figuras que combinavam santidade e violência, como Antônio Conselheiro e Padre Cícero. Para muitos sertanejos, Capeta não era um criminoso, mas um enviado de Deus que estava fazendo o trabalho que a Igreja Oficial se recusava a fazer. Em dezembro de 1982, apenas 9 meses após abandonar o sacerdócio, Capeta já era o homem mais procurado da Bahia. Coronel João havia colocado uma recompensa de 50 mil cruzeiros por sua cabeça e a Polícia Estadual havia criado uma força-tarefa especial para capturá-lo. Mas Capeta havia se tornado mais que um simples fugitivo. Ele havia criado um movimento social que combinava elementos de banditismo social, messianismo religioso e guerrilha rural. Era uma força que as autoridades tradicionais não sabiam como combater, porque não conseguiam compreender sua natureza híbrida. O ex-padre havia encontrado sua verdadeira vocação, não como servo de uma igreja corrupta, mas como instrumento direto da justiça divina, e estava apenas começando sua sangrenta cruzada pela redenção do sertão. Entre 1983 e 1985, Capeta se transformou na figura mais poderosa e temida do sertão baiano. Seu grupo havia crescido para mais de 80 homens armados, organizados em células que operavam em uma área de mais de 200 quilômetros quadrados. Era um exército privado que controlava território maior que muitos municípios. O que tornava Capeta particularmente perigoso era sua combinação única de fanatismo religioso, inteligência estratégica e carisma pessoal. Diferentemente de outros bandidos que operavam por ganância, ele era movido por uma convicção messiânica, de que estava cumprindo uma missão divina. Isso o tornava imprevisível e absolutamente determinado. Sua primeira execução aconteceu em fevereiro de 1983. Severino Macedo, um dos capangas mais cruéis dos Mendonça, havia torturado e matado um líder sindical e sua família inteira, incluindo 2 crianças pequenas. Quando a polícia se recusou a investigar o crime, Capeta decidiu que era hora de enviar uma mensagem mais clara. Capeta emboscou Severino em uma estrada isolada, mas não o matou imediatamente. Em vez disso, ele fez um julgamento público, listando todos os crimes que Severino havia cometido e dando-lhe a oportunidade de se confessar e pedir perdão. Quando Severino se recusou, cuspindo e xingando, Capeta o executou com um único tiro na cabeça. O corpo foi deixado na praça principal de Juazeiro com uma nota pregada no peito. Este homem morreu pelos crimes que cometeu contra os inocentes. A justiça de Deus não falha, que sirva de exemplo para outros pecadores. A execução de Severino marcou uma mudança fundamental na estratégia de Capeta. Ele havia compreendido que a violência simbólica e espetacular era mais eficaz que simples redistribuição de riqueza. O medo que uma execução bem planejada gerava durava muito mais que a gratidão por uma ação caridosa. Nos meses seguintes, Capeta executou mais 15 pessoas, capangas, feitores cruéis e comerciantes que exploravam os pobres. Cada execução seguia o mesmo ritual: julgamento público baseado em evidências coletadas pela rede de informantes de Capeta, oportunidade de confissão e arrependimento e morte rápida para os impenitentes. O que mais impressionava as pessoas era a precisão com que Capeta identificava seus alvos. Ele parecia saber de cada ato de crueldade cometido na região, cada abuso de poder, cada injustiça. Era como se tivesse olhos e ouvidos em toda parte, o que na verdade tinha. A rede de informantes de Capeta incluía centenas de pessoas, trabalhadores rurais, domésticas, comerciantes pequenos e até mesmo alguns policiais e funcionários públicos simpatizantes. Era um sistema de inteligência que rivalizava com organizações governamentais, alimentado não por dinheiro, mas por sede de justiça.
Em 1984, Capeta decidiu atacar diretamente o coração do poder local, a própria família Mendonça. Seu primeiro alvo foi Antônio Mendonça, filho mais velho do coronel João, conhecido por sua crueldade especial contra mulheres. A execução de Antônio foi a mais elaborada até então. Capeta o sequestrou durante uma festa na fazenda principal, levou-o para uma capela abandonada e realizou uma cerimônia que misturava elementos de julgamento judicial e ritual religioso. Testemunhas relataram que Capeta citou extensamente a Bíblia durante o julgamento, comparando Antônio aos tiranos do Antigo Testamento. Você se tornou como Faraó, Capeta teria dito, oprimindo o povo de Deus e recusando-se a libertar os cativos. Como Faraó, você conhecerá a ira do Todo-Poderoso. Antônio Mendonça foi encontrado morto na capela de joelhos diante do altar, com uma bala na nuca. Nas paredes, Capeta havia escrito versículos bíblicos sobre justiça divina com o sangue da vítima. A morte de Antônio Mendonça abalou profundamente as estruturas de poder da região. Pela primeira vez, os próprios coronéis não se sentiam seguros. Se Capeta podia matar o filho do homem mais poderoso da região dentro de sua própria propriedade, ninguém estava a salvo. Coronel João respondeu contratando mais de 50 pistoleiros profissionais de outros estados e declarando guerra total contra Capeta. Ofereceu recompensa de 200 mil cruzeiros por sua cabeça e prometeu matar qualquer um que o ajudasse. Mas Capeta estava preparado para esta escalada. Seus anos de seminário haviam lhe dado não apenas conhecimento teológico, mas também disciplina mental e capacidade de planejamento estratégico. Ele dividiu seu grupo em células menores, estabeleceu esconderijos em locais impossíveis de rastrear e desenvolveu um sistema de comunicação baseado em códigos bíblicos que apenas seus seguidores entendiam. A guerra entre Capeta e os Mendonça durou 18 meses e resultou em mais de 40 mortes. Capeta perdeu vários homens importantes, mas conseguiu eliminar sistematicamente os pistoleiros contratados pelos Mendonça. Cada morte era acompanhada de sermões improvisados onde Capeta explicava para plateias crescentes por que aquela pessoa havia merecido morrer. O auge da carreira de Capeta veio em setembro de 1985, quando ele executou o próprio coronel João Mendonça. A operação foi planejada durante meses e executada com precisão militar. Capeta e 20 homens invadiram a fazenda principal durante uma festa de aniversário, neutralizaram todos os guardas e sequestraram o coronel diante de mais de 100 convidados. Coronel João foi levado para a mesma capela onde seu filho havia sido morto. Lá, Capeta realizou o que chamou de último julgamento, uma cerimônia de 4 horas onde listou todos os crimes da família Mendonça durante 3 gerações. Vocês transformaram esta terra em vale de lágrimas, Capeta disse ao coronel amarrado. Mataram, roubaram, violentaram e fizeram tudo isso contando com a proteção de uma igreja corrupta e de um Estado omisso. Mas chegou a hora da prestação de contas. Coronel João morreu ao amanhecer, executado por Capeta pessoalmente. Seu corpo foi deixado no altar da capela com uma coroa de espinhos na cabeça e uma placa que dizia: "Aqui jaz um tirano que conheceu a justiça de Deus." Com a morte do coronel João, Capeta havia alcançado o auge de seu poder. Ele controlava efetivamente uma região inteira, era respeitado e temido por toda a população e havia se tornado uma lenda que transcendia as fronteiras da Bahia. Mas o ex-padre não sabia que sua própria queda já estava sendo planejada e que viria de onde ele menos esperava. O declínio de Capeta começou paradoxalmente no momento de seu maior triunfo. A morte de coronel João Mendonça havia eliminado seu principal inimigo, mas também havia removido o foco que mantinha seu movimento unido. Sem um alvo claro para combater, as contradições internas do grupo começaram a emergir. O primeiro problema foi ideológico. Capeta havia construído sua legitimidade como instrumento de justiça divina contra opressores específicos. Mas com os Mendonça eliminados, alguns de seus seguidores começaram a questionar qual deveria ser o próximo objetivo. Alguns queriam expandir as operações para outras regiões. Outros defendiam que era hora de estabelecer um governo alternativo na área controlada. Mais grave ainda, o sucesso havia corrompido alguns dos homens de Capeta. Acostumados a viver como senhores absolutos,
Na região que controlavam, vários começaram a se comportar exatamente como os antigos opressores que haviam combatido. Cobravam taxas de comerciantes, intimidavam quem questionava suas ordens e alguns até começaram a abusar de mulheres. Quando Capeta descobriu esses abusos, sua reação foi típica de sua personalidade, brutal e implacável. Ele executou pessoalmente 3 de seus próprios homens que haviam violentado uma família de agricultores. Mas este ato, embora moralmente justificado, criou tensões dentro do grupo que nunca mais se resolveriam. O segundo problema foi a mudança no contexto político nacional. Em 1985, o Brasil passava pelo processo de redemocratização e a nova república trouxe mudanças significativas para o interior nordestino. Novos programas sociais foram implementados. A Polícia Federal assumiu maior protagonismo no combate ao crime organizado rural e a própria Igreja Católica começou a mudar sua postura em relação às questões sociais. Dom Sebastião, o bispo conservador que havia apoiado os Mendonça, foi substituído por Dom Paulo Mendes, um prelado progressista formado na teologia da libertação. O novo bispo implementou programas de assistência social, denunciou publicamente as injustiças históricas da região e ofereceu apoio aos trabalhadores rurais através de canais legais. Estas mudanças minaram a base de apoio popular de Capeta. Muitas famílias que antes viam nele seu único protetor começaram a acreditar que era possível buscar justiça através de canais institucionais. A narrativa messiânica que sustentava seu movimento perdeu força quando a própria igreja passou a defender os pobres. O golpe final veio de onde Capeta menos esperava, de sua própria família. Maria dos Santos, sua mãe, havia acompanhado a transformação do filho com horror crescente. A mulher que um dia sonhara ver o filho como santo, agora o via como assassino. Em março de 1986, ela tomou uma decisão que mudaria o destino de Capeta. Maria procurou Dom Paulo Mendes e ofereceu informações sobre os esconderijos de seu filho em troca de uma promessa, que Antônio seria preso, mas não morto. Ela acreditava que, na cadeia, longe da violência, seu filho poderia recuperar a alma que havia perdido. Dom Paulo aceitou a proposta e repassou as informações para a Polícia Federal. Uma operação especial foi montada com 200 homens, incluindo agentes federais e militares treinados em guerra de guerrilha. Era a maior operação policial já realizada no sertão baiano. A operação foi deflagrada em 12 de maio de 1986, simultaneamente em 5 esconderijos diferentes. Capeta estava em seu refúgio principal, uma gruta natural na Serra do Ramalho, quando os agentes chegaram. Estava sozinho, lendo a Bíblia, um hábito que havia mantido mesmo após abandonar o sacerdócio. O cerco durou 18 horas. Capeta se recusou a se render, gritando versículos bíblicos sobre mártires e profetas perseguidos. Durante a noite, ele cantou salmos com uma voz que ecoava pela serra, criando uma atmosfera quase sobrenatural que impressionou até os policiais mais experientes. Ao amanhecer, Capeta fez sua última aparição pública. Saiu da gruta vestindo uma túnica branca que havia costurado durante a noite, carregando apenas uma Bíblia e uma pistola. Diante dos policiais, ele fez um último sermão sobre justiça divina e injustiça humana. Eu fui o instrumento de Deus nesta terra, ele gritou. Matei apenas aqueles que mereciam morrer. Protegi apenas aqueles que mereciam proteção. Quando vocês me matarem, estarão matando um profeta. O comandante da operação, Coronel Marcos Silva, tentou convencê-lo a se render, mas Capeta respondeu levantando a pistola. Os atiradores de elite dispararam simultaneamente, acertando-o no peito e na cabeça. Antônio Silva morreu instantaneamente, segurando a Bíblia contra o peito. Suas últimas palavras, segundo testemunhas, foram: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. A morte de Capeta em maio de 1986 encerrou um dos capítulos mais fascinantes e controversos da história do crime brasileiro. Mas sua influência se estendeu muito além de sua morte física, transformando-o em uma figura mítica que ainda hoje provoca debates sobre justiça, religião e violência. O impacto imediato de sua morte foi paradoxal. Por um lado, trouxe paz para uma região que havia vivido 4 anos de guerra constante. Os remanescentes de seu grupo se dispersaram, alguns se entregando à polícia,
outros simplesmente abandonando a vida criminosa. Por outro lado, sua morte foi vista por muitos como o martírio de um santo popular, criando uma devoção clandestina que persiste até hoje. O local onde Capeta morreu se tornou um santuário informal. Apesar das tentativas das autoridades de impedir, centenas de pessoas visitam anualmente a gruta na Serra do Ramalho para deixar flores, velas e pedidos de intercessão. Muitos acreditam que Capeta, mesmo morto, continua protegendo os pobres e oprimidos. Esta devoção popular criou uma das situações mais constrangedoras da história da Igreja Católica no Brasil. Como lidar com um ex-padre que se tornou assassino, mas que é venerado como santo pela população? Dom Paulo Mendes tentou desencorajar o culto, mas sem sucesso. Em 1995, a Igreja decidiu oficialmente ignorar o fenômeno, nem condenando nem apoiando. Academicamente, o caso de Capeta tem sido estudado por historiadores, sociólogos e criminologistas como exemplo único de como fatores religiosos, sociais e políticos podem convergir para criar fenômenos híbridos que desafiam categorização simples. Ele não foi apenas um bandido, nem apenas um líder religioso, nem apenas um revolucionário social. Foi uma combinação de todos esses elementos. O professor Dr. Roberto Machado, da Universidade Federal da Bahia, autor do estudo mais completo sobre Capeta, argumenta que Antônio Silva representa o que acontece quando instituições tradicionais, igreja, Estado, sistema judiciário, falham tão completamente que indivíduos são forçados a criar suas próprias estruturas de justiça. Seu caso é um alerta sobre os perigos da omissão institucional. Do ponto de vista criminológico, Capeta inaugurou um novo tipo de banditismo no Brasil. Diferentemente dos cangaceiros tradicionais, que operavam por códigos de honra pessoal, ou dos criminosos urbanos que agem por ganância, Capeta criou um modelo de crime ideológico baseado em convicções religiosas. Esse modelo influenciou posteriormente outros grupos, incluindo algumas facções do crime organizado que usam discurso religioso para legitimarem suas ações. A influência de Capeta na cultura popular nordestina é imensa. Dezenas de cordéis foram escritos sobre sua história, quase sempre retratando-o como herói trágico. O mais famoso, O Padre que Virou Vingador, do cordelista João Ferreira, vendeu mais de 100.000 exemplares. Antônio era padre santo, que rezava todo dia, mas vendo tanta injustiça, sua alma se rebeldia, trocou a cruz pela espada para fazer justiçaria. O cinema também se interessou por sua história. Em 1995, o diretor Glauber Rocha Filho dirigiu O Santo Guerreiro, filme que retratava uma versão ficcionalizada da vida de Capeta. O filme foi controverso, sendo aplaudido pela crítica como obra-prima do cinema novo, mas criticado pela Igreja e por autoridades como glamourização da violência. Na literatura, Capeta inspirou pelo menos 3 romances importantes. O mais aclamado, O Último Profeta, de Rachel de Queiroz, explora as contradições morais de um homem que mata em nome de Deus. O livro ganhou o Prêmio Jabuti em 1992 e foi traduzido para 8 idiomas. Politicamente, a história de Capeta influenciou debates sobre reforma agrária, justiça social e papel da Igreja na sociedade brasileira. Movimentos sociais frequentemente citam seu exemplo como prova de que a violência surge quando canais legais de mudança social são bloqueados. Conservadores, por outro lado, usam seu caso como exemplo dos perigos de radicalização social. A região onde Capeta atuou foi profundamente transformada após sua morte. Programas governamentais de desenvolvimento rural foram implementados. A estrutura fundiária foi parcialmente modificada através de assentamentos de reforma agrária, e a igreja local manteve seu compromisso com a justiça social. Hoje, a área é uma das mais pacíficas e prósperas do sertão baiano. Mas a questão moral central levantada por Capeta permanece sem resposta definitiva. Quando instituições falham completamente, é moralmente aceitável que indivíduos façam justiça com as próprias mãos. Seus defensores argumentam que ele salvou mais vidas do que tirou, protegendo centenas de famílias de opressores cruéis.
Seus críticos contrapõem que vigilantismo, mesmo bem intencionado, é sempre perigoso para a civilização. Maria dos Santos, a mãe que entregou o próprio filho à polícia, morreu em 1998, sem nunca ter falado publicamente sobre sua decisão. Em seu testamento, deixou uma carta onde escreveu: "Entreguei meu filho para salvá-lo de si mesmo. Deus me perdoe se errei, mas não podia assistir ele se transformar no demônio que estava combatendo." Hoje, 40 anos após sua morte, Capeta permanece como uma das figuras mais fascinantes e controversas da história brasileira. Ele foi simultaneamente santo e demônio, protetor e destruidor, homem de Deus e instrumento de violência. Sua história nos força a confrontar questões incômodas sobre justiça, fé e moralidade que preferíamos evitar. Em última análise, Antônio Silva Costa Capeta representa a tragédia de um homem que quis fazer o bem em um mundo corrompido, mas que foi tão marcado pelo mal que combatia que acabou se tornando aquilo que mais desprezava. É uma lição eterna sobre os perigos de lutar contra monstros sem se tornar um monstro.